Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe, cá estamos aos domingos, desta hora, para fazer análise dos principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite aos três, Eduardo Namborete, Patrício Mango e António Bueno. São então os nossos comentadores residentes. Vamos começar por olhar para os temas da semana. Começo pelo Patrício Mango, escolheu como tema da semana o encerramento da loja Spar Cada Terra da Matola. Muito boa noite. Sim, escolhi este tema, que é o encerramento de atividades na loja da Spar cá Matola, cá Matola, cidade de Matola, precisamente porque os argumentos usados para o encerramento desta entidade comercial foi o problema de custos elevados de energia, água e matérias-primas. Eu sinto-me muito preocupado, primeiro porque nós sabemos que para desenvolver um país, água e energia são fatores de desenvolvimento. E sendo um fator de desenvolvimento, não está a acontecer nesta entidade comercial que encerra porque os custos de água e energia são elevados. Aí urge apelar às entidades, às autoridades moçambicanas, para que revejam os preços, os custos de energia e água, para de fato permitir que estes dois elementos sirvam de fato de fator de desenvolvimento. Porque se manter os custos como são, isso vai afetar o desenvolvimento nacional, assim como o desenvolvimento social das famílias moçambicanas. Muito bem, o António Bueno escolheu como assunto da semana a mulher e os desafios da sociedade, certamente tendo a ver com o 8 de março que comemoramos esta semana. Exatamente. Muito boa noite, caros telespectadores, também boa noite aos colegas de painel. Bom, escolhi este tema porque na sexta-feira, dia 8 de março, precisamente, estava com colegas, como é que se diz, depois do horário normal de trabalho, estávamos num estabelecimento, num restaurante, e de repente entra uma menina, uma moça, uma jovem, com fardamento escolar, e causou-nos estranheza que ela tivesse depois ido para os fundos do estabelecimento e desapareceu, quer dizer, não voltou a passar pelo mesmo local por onde tinha entrado. E perguntámos depois o que é que a moça fazia lá e dissemos que trabalhava lá. E pedimos a presença dela na nossa mesa, ela fez-se presente e perguntámos de facto se ela estudava. Ela disse que sim, estava a fazer 12ª classe, estava ali para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar a ela e financiar os seus estudos. E perguntámos a ela o que é que ela queria ser depois, formar-se, em que área de formação ela pretendia seguir. Ela disse, não disse que pretendia nem sonhava, disse, vou ser advogada. Quer dizer, esta firmeza, esta boa vontade, este querer vindo desta moça, em que ela sacrifica-se para poder juntar dinheiro para financiar os estudos universitários dela. Quer dizer, isto eu acho que é um exemplo que deve ser seguido por muitos jovens e efetivamente, olhando até para o 8 de fevereiro, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que aproveita até este momento para endereçar a todas as mulheres do mundo um grande abraço, em especial as mulheres moçambicanas. Eu acho que muitas jovens e jovens também deviam seguir este exemplo desta menina, porque é com esforço, dedicação, principalmente com focos, aquilo que as pessoas querem fazer na vida delas devem começar a fazer neste momento. Bem, o Eduardo Namborete escolheu como assunto da semana a oferta que Matias Damasio fez de equipamento hospitalar no Hospital Central da Beira. Boa noite. Primeiro agradecer a Deus pela saúde e vida. Escolhi este tema, o músico e compositor Matias Damasio, por ter oferecido equipamento hospitalar ao Hospital Central da Beira. Primeiro porque é um músico e compositor que eu admiro bastante. É dos músicos angolanos que eu tenho maior apreço. Ao lado de Bonga, Paulo Flores e Eduardo Paim, que são os grandes nomes que eu admiro bastante naquele país. O gesto de Matias Damasio é um gesto nobre, de uma sensibilidade muito grande. É um músico estrangeiro, esteve cá entre nós para fazer espetáculos e no meio disso teve esta iniciativa de se solidarizar com o Hospital Central da Beira, oferecendo aquele material. Eu acredito que isto também poderá estimular e encorajar os nossos cada terra, que também possam devolver um pouco daquilo que ganham dos seus fãs para ajudar os mais necessitados. Bem, vamos agora então olhar para aquilo que são os assuntos que nós escolhemos.
Vamos começar por olhar para a proposta de lei sobre a descentralização política, que foi aprovada ao nível do Conselho de Ministros e remetida para a Assembleia da República, onde então deverá ser já discutida nos próximos tempos. Este pacote compreende várias leis, portanto, o quadro legal da tutela do Estado sobre os órgãos de governação descentralizada, a Lei dos Serviços de Representação do Estado na Província, a Lei de Organização e Funcionamento dos órgãos de Executivo de Governação Descentralizada Provincial, para além das leis, portanto, de funcionamento da Assembleia Provincial e da eleição, portanto, esta que já existia anteriormente. Vou começar pelo Dr. Namorete, que é deputado, tem a responsabilidade também de olhar para a aprovação, portanto, desta lei. A primeira coisa que salta à vista é que vamos ter verdadeiramente 2 governos provinciais. Eu é que estou a assumir. O governador e o seu governo, quer dizer, Conselho Provincial. E vai congregar, portanto, a sua equipa, que passam de representantes dos órgãos centrais do Estado a uma entidade descentralizada. E vamos ter, para a realização das funções do Estado, a figura de secretário de Estado, tendo competências de superintendência e supervisão dos serviços do Estado na província. Portanto, este poder tutelar do secretário de Estado abrange unidades territoriais como postos administrativos, localidades e povoação, que têm a subordinação direta a este secretário de Estado. E é preciso ver que a província é composta por distrito, posto administrativo, localidade e povoação. Significa, então, o distrito, portanto, está fora desta alçada. E o secretariado provincial de Estado vai ter um secretário de Estado, um diretor do gabinete, um diretor do serviço provincial, vão compreender, e ainda os atuais diretores provinciais, que se passarão a designar de delegados provinciais, portanto, que vão estar na equipa do secretário provincial. São 2 governadores. Pergunto se temos capacidade financeira, se olharmos tirando Maputo, 10 províncias vezes 2, são 20 governos provinciais na prática que vamos ter. Esta é a minha leitura. Queria ouvir a sua leitura sobre esta proposta. De facto, a sua leitura não está muito errada, porque por aquilo que é a proposta de lei que foi submetida à Assembleia da República e aquilo que foram os entendimentos a quando da revisão da Constituição, há uma grande disparidade. Eu tenho a percepção de que os que propuseram o pacote legislativo da descentralização podem ter lido a Constituição, mas não tiveram acesso ao espírito da Constituição, ao espírito deste processo de descentralização. Porque em momento nenhum o que se pretendia criar era uma dupla administração ao nível das províncias, mas era simplesmente dar-se a oportunidade para que o povo, ao nível das províncias, pudessem escolher os seus governantes locais. Este é que é o espírito da revisão da Constituição, para que o governador deixasse de ser nomeado pelo Presidente da República e passasse a ser eleito. Nunca se cogitou a ideia de se criar ou se manter a mesma estrutura em que o governador é nomeado, agora com o nome de secretário de Estado, e um outro governador que é eleito ao nível da província. Porque efetivamente a acontecer isso, nós teremos, primeiro, um problema financeiro muito grande, porque o Estado não vai ter dinheiro para manter 2 estruturas executivas ao nível da província. E segundo, o conflito que se pretendia evitar com a revisão da nova Constituição não vai ser evitado. Pelo contrário, a nova legislação viria a exacerbar esta possibilidade de um conflito num ambiente em que uma província é praticamente governada por 2 instituições, por 2 órgãos. Eu acredito que o bom senso vai prevalecer, que durante as discussões ao nível da Assembleia da República, esta questão vai ser resolvida, porque claro está, mesmo na própria Constituição, os limites da descentralização e as competências do governador. E também está muito claro o que é o secretário de Estado na província, que ele representa o governo central ao nível da província. Em momento nenhum a Constituição da República fala de Secretaria de Estado na província,
Portanto, esta é uma invenção agora do proponente e que para mim me dá a impressão de que as pessoas que fizeram a proposta deste pacote legislativo eventualmente não consultaram aquilo que foram os antecedentes de todo este processo que culminou com a revisão da Constituição da República. Porque está mais do que claro que o governador na província, o governador da província, ele tem competências muito bem esclarecidas ao nível da Constituição da República. O secretário de Estado também está claro o que ele é, o que ele faz. Ele é o representante do governo central ao nível da província. O que quer dizer que todas as decisões, todas as ações que devem ser feitas ao nível da província, que não estão descentralizadas, continuam a ser feitas centralmente. Não significa que essas ações vão ser feitas ao nível da província pelo secretário de Estado. O que não foi descentralizado quer dizer que continua centralizado. E esta centralização é feita ao nível do governo central em Maputo. E o secretário de Estado na província seria simplesmente a pessoa que vai tomar nota e verificar se o que devia ser feito ao nível da província está a ser feito. Não significa que é ele que tem que fazer, porque o que deve ser feito ao nível da província é aquilo que está descentralizado. O que não está descentralizado quer dizer que continua a ser feito centralmente. E essa nova estrutura de Secretaria de Estado é uma tentativa de descentralizar para um outro órgão aquilo que a Constituição diz que não está descentralizado. E nós entendemos claramente... A desconcentração, na direito administrativo, é esta terminologia que é usada. Exatamente. Mas o que nós estamos a abordar aqui é aquilo que porque não podemos inventar coisas que a Constituição não permite ou que a Constituição não disse. Tem que se fazer aquilo que a Constituição disse. Se a Constituição não disse que há esta parte que deve ser feita pelo FLAN, a Constituição claramente estabeleceu o que pode ser descentralizado, que é isso que vai ser feito pelo governo provincial, pelo Conselho Provincial, e aquilo que não está descentralizado, que significa que continuará a estar sob a alçada do governo central. São as questões das políticas nacionais, questões de impostos, questões de alfândega, questões da segurança nacional, relações exteriores e isso tudo. Isso vai continuar a ser feito ao nível do governo central e ao nível do governo provincial. Portanto, também está discriminado na Constituição o que vai ser feito a este nível. E esta figura de secretário de Estado, ela aparece, pela Constituição da República, ela aparece como elo de ligação entre o governo central e a província, como se fosse uma pessoa que está lá para verificar se, de facto, a política traçada ao nível central está a ser implementada de acordo ao nível da província. Mas quando se cria uma outra estrutura, e que essa estrutura é, na verdade, executiva, contraria completamente aquilo que foram os entendimentos ao nível da Constituição. Deixa-me ver aqui também o teu Simão, que é deputado. Estou a começar por vocês, por causa da responsabilidade particular que vocês têm. Estamos ainda a ver uma destas leis, que é esta do quadro legal da tutela do Estado. Ainda não estamos a ver, que tem a ver com a lei dos serviços de representação, por exemplo, do Estado na província, que também tem N nuances. Mas eu trazia esta coisa, eu disse dois governadores de propósito, porque o secretário de Estado, ele tem a responsabilidade do ponto de vista de preparação do plano e orçamento de atividades de representação do Estado. Portanto, e toma decisões, executa atividades e programas, estou a ler o que está na lei, executa atividades e programas económicos, culturais e sociais de interesse provincial. Tem um orçamento próprio, um plano de atividade que executa no âmbito disto. Também o governador tem um orçamento próprio e um plano de atividade que é aprovado ao nível da Assembleia Provincial. A sua leitura a este modelo e o risco de conflitualidade entre estas duas entidades, claramente ao nível da província. E ainda não estamos a falar de 2024 com as assembleias distritais, como é que chama? Administradores eleitos. Temos economia para tudo isto. Bem, esse debate ainda vai persistir por muito tempo. E devo dizer que o maior fracasso desse todo processo é ter havido entendimentos de uma forma bipartidária
ou de uma forma, num quadro de pacificação do país. Entanto, houve uma certa imposição. Entanto, o acordo chegou à Assembleia da República e os deputados simplesmente tinham que carimbar e não podiam fugir daquilo que foi o comando político dos dois grandes partidos políticos. E como consequência da Constituição. Sim, sim. E como consequência, Agora então, temos as leis ordinárias. agora fizemos a revisão da Constituição, estabelecemos os comandos e um dos grandes erros ao estabelecer estes comandos constitucionais foi não definir com muita clareza o papel do secretário do Estado na província e estabelecer algumas limitações. A falta de estabelecer estas limitações, obviamente, quem vai propor tem um espaço de manobra. E devo recordar-vos, dizer que o que vai acontecer nas províncias é precisamente aquilo que está a acontecer ao nível dos governos municipais. Não há diferença. Nos governos municipais há essa situação idêntica. Simplesmente, ao nível municipal é um quadro menor e ao nível provincial é um maior quadro. Agora, é óbvio de que o Estado não terá capacidade de suportar a existência dos dois governos e, como consequência, haverá conflitos e, como resultado, teremos um governador eleito sem os poderes, porque ele não vai ter financiamento suficiente para executar o seu programa. O governador não terá a decisão que lhe possa permitir estar acima do secretário do Estado na província. Portanto, é uma situação muito delicada e eu entendo que, queramos ou não, no futuro breve, teremos que, de novo, revisitar a Constituição da República para tornar que o processo da governação seja mais racional e econômico. E só para terminar, dizer que o que vamos assistir vai ser, de fato, uma descentralização centralizada, porque a desconcentração do poder não está aí. E como devem saber que nós sempre defendemos de que a descentralização e a desconcentração do poder tem que ser um processo paralelo, mas infelizmente isso não vai acontecer. E como resultado, depois de 2019, vamos testemunhar os conflitos ao nível da governação provincial, semelhantes ou idênticos que acontecem ao nível da governação municipal. António Bueno, queria ver a sua posição no elemento exterior, portanto, o Parlamento tem a responsabilidade de aprovar, encontrar um ponto de equilíbrio relativamente a estas propostas. Tem, não? Bom, eu acho que o elemento que o Lúcio apresentou, que é muito importante, que é um pressuposto que eu acho essencial, a pacificação do país. Quer dizer, nós temos que olhar para estas propostas de lei partindo desse pressuposto. Como é que chegamos aqui? E porquê é que tivemos que chegar até este estágio? Então, este desiderato, esta necessidade de garantirmos uma paz definitiva para este país, terá condicionado a que estas propostas fossem submetidas como foram. E é preciso também ficar claro que este processo de centralização é irreversível. Agora, podemos escolher diversos modelos para implementar este processo de centralização, mas parece-me que o melhor proposto, atendendo às circunstâncias atuais, terão sido estas constantes nestas propostas. Pois bem, agora, é importante, eu acho que aqui, quando se fala de conflito de competências, eu acho que é um conflito aparente de competências, porque quer a proposta de lei que pretende-se vir regular a situação do poder tutelar do Estado, que é a figura do secretário de Estado, estabelece claramente quais as competências que ele tem a nível da província, como também a proposta de lei que tem em vista a garantir a eleição do governador, define também as competências claras do governador eleito. E não me parece que haja aqui áreas
de conflitualidade em termos de competência de cada uma destas duas figuras ou destes dois órgãos. Então, relativamente a isso, não me parece que possa haver áreas de intervenção em que, eventualmente, quer o secretário, quer o próprio governador possam entrar numa situação de conflito de competências. Aliás, qualquer das duas leis estabelece este princípio, que as competências de um não podem, atualmente, interferir nas competências do outro órgão. Então, em termos legais, me parece não haver aqui muita possibilidade de existir o tal conflito de interesses. Agora, o que se deve questionar é se relativamente este é o melhor modelo que se pode encontrar para efetivamente garantir a descentralização daquilo que é do poder central relativamente àquilo que é a autoridade, a legitimidade adveniente da eleição dos governadores provinciais. Bom, é isso que volto a dizer, quer dizer, existindo vários modelos, é preciso escolher entre eles qual é aquele que melhor se adequa à nossa realidade neste momento. E não nos esquecemos deste princípio, quer dizer, do gradualismo. Quer dizer, nós temos que começar, a nível da administração pública, a tomar decisões e que possam efetivamente produzir algo de concreto. E estamos em condições tais que, eventualmente, se houver alguns erros, houver algumas imprecisões, termos a coragem necessária de irmos corrigindo em função daquilo que é a realidade naquele momento. E repito, a realidade de hoje dita que este é o melhor modelo neste momento para garantir que, por exemplo, as funções de soberania do Estado efetivamente sejam de alguma forma concretizadas a nível da província e essas não sejam delegados em nenhum momento aos governadores provinciais. Olhando de forma objetiva, o secretariado do Estado Provincial vai ter um secretário de Estado, um diretor de gabinete e um diretor de serviço provincial. E depois a equipa dos atuais diretores provinciais, que são de denominação central, tem aquela dupla subordinação na prática, portanto, respondem centralmente. Portanto, já os três que eu apontei, o secretário de Estado, diretor de gabinete, diretor provincial, multiplicamos pelas 10 províncias, são 30 pessoas que precisamos. Mas os diretores provinciais, que é reflexo daquilo que nós temos centralmente aqui, aquilo que são os diretores provinciais, agora vai se chamar delegados provinciais, vamos supor, na racionalização, não é a réplica de todos os ministérios, aqui são 7 por província. Então, o secretariado provincial tem 10 elementos, mais o pessoal de apoio, enfim, multiplicado pelas 10 províncias, são 100. Os governadores provinciais, as assembleias provinciais, o governador provincial, o governador, hoje chama-se governador de província, mas o seu conselho provincial, vamos supor... Conselho Executivo. Só tem 5 elementos, vamos supor, mas 6. Mais a equipa de apoio, 6 vezes 10, são 60. Mais os 100 e tal daqueles do secretariado. Portanto, significa que vamos ter uma mega estrutura. Eu pergunto, do ponto de vista estou a sair do âmbito partidário, do ponto de vista de economia deste país. Vão sobrar recursos para investirmos em estradas, pontes, enfim, ou vai ser só para pagar as acomodações desta gente toda? Bom, é evidente que com esta introdução deste modelo de centralização, há de haver naturalmente um aumento de custos, quer com pessoal, quer com meios. Exato, quase que a duplicar, algumas vezes a triplicar. E isso atualmente vai onerar grandemente o Orçamento Geral do Estado. E, ao fim e ao cabo, o próprio cidadão é que terá que financiar esse sistema. O governo em si não tem dinheiro, o governo vai tirar dinheiro aos cidadãos. Então nós é que teremos que financiar este modelo e qualquer que fosse o modelo teria que ser necessariamente financiado pelo Estado e por via, atualmente, da coleta de impostos e de outras taxas devidas ao Estado. Mas agora, é importante também nós termos o seguinte, quer dizer, será este um custo desnecessário ou um custo necessário? Quer dizer, nós temos que voltar no princípio aquilo que é o pressuposto desta pacificação. Se existem recursos para custear. Bom, é evidente que neste momento... deve ser tremendo. Exato, mas não nos esqueçamos que estas eleições, a tomada de posse ocorrerá em 2020. E pode ser que no orçamento de 2020, pelo menos, já haja alguma previsão de poder-se arranjar recursos para financiar este processo de centralização, porque se fosse neste ano, efetivamente, não haveria condições nenhumas de implementar este modelo de centralização, por causa do fato de ser bastante oneroso e não haver espaço sequer no orçamento para acomodar
esta eventual despesa. Mas quero crer que na previsão do orçamento de 2020 já deveria haver atualmente a possibilidade de se poder acomodar aquilo que forem os valores necessários para suprir as despesas. Na última semana estivemos a falar aqui do déficit que está a haver nas eleições. A CNE fez um orçamento de 14 mil milhões e meio para as eleições. O governo só inscreveu 6 mil milhões. Eu estive a ver no orçamento 6 mil milhões. Portanto, significa que partiu já com um déficit de 8 mil milhões e meio no orçamento. Na perspectiva de que parece alguma alma caridosa que nos possa... sei que nas últimas semanas deram mais 2 mil milhões arrancados, não sei aonde. Já ainda há um déficit de 6 mil milhões, portanto, no topo orçamento. Ou seja, temos um orçamento que é deficitário naquelas coisas até essenciais nisto. Relativamente a isto, normalmente, portanto, há uma lei quadro sobre descentralização. Esta lei quadro sobre descentralização é uma lei que já vem desde 2097, mais ou menos, quando se começou a pensar nisto. A lei quadro sobre descentralização ela não mudou. O que nós estamos a mudar que são as leis de implementação portanto, da descentralização. A lei quadro ela traça mais ou menos um overview daquilo que a gente diz. Portanto, essa lei quadro ela não mudou. Este pacote não incorpora uma lei sobre descentralização financeira, que nos vai iluminar sobre que tipo de orçamento vai ter o governador, que tipo de orçamento vai ter o secretário de Estado, de onde é que virá, como é que é o princípio da distribuição de receitas, há consignação de receitas ou não, aquilo que se produz numa província fica lá, o que é que fica, temos como chama, este princípio de não consignação que está em vigor neste momento, depois vem para cá, depois é distribuído, que tipo de critérios de distribuição, não vem, está omisso e, portanto, não permite termos uma discussão para compreender isto. Esquece de ter com a criação desses órgãos, vai ser necessário definir normas. Sim, eu queria, antes disso, dizer o seguinte. Mesmo que existissem recursos no país, não é aconselhável que este modelo seja implementado no nosso país, porque só vai criar problemas. Se formos a ver o que diz na proposta, não é, o artigo 30 desta proposta da Lei do Serviço de Representação do Estado na província, diz que na realização das suas atividades, o diretor do Serviço Provincial obedece às orientações técnico-metodológicas do ministro ou dirigente do aparelho central do Estado que superintende no respectivo setor ou ramo de atividade. Isto quer dizer o quê? Que na Secretaria de Estado na província existirá um diretor provincial, um diretor de serviço provincial que está ligado a um ministério ao nível central e obedecerá a esse ministro ou a este ministério desta área na implementação das suas atividades. Isto quer dizer que nós teremos um diretor de serviço provincial da área de saúde, por exemplo, um diretor de serviço provincial na área da educação e ao nível da província também teremos um diretor, portanto, ao nível do Conselho Executivo Provincial, que cuida da área da educação, que cuida da área da saúde e por aí em diante. Logicamente, nós teremos aqui duas estruturas que vão caminhar em paralelo. Eu continuo a dizer e insisto, espero que prevaleça o bom senso do proponente, porque o que está nestas propostas de lei não é aquilo que a Constituição diz. A Constituição claramente estabelece no artigo 276 as atribuições da governação descentralizada. E também, no número 277, número 2, estabelece qual é o papel do representante do Estado na província, que é para cuidar daquelas áreas que não estão descentralizadas. E essas áreas também que não estão descentralizadas estão claramente listadas, não é? Estão claramente alistadas na Constituição. Estamos a falar das relações exteriores, estamos a falar dos impostos, estamos a falar da defesa nacional, estamos a falar das questões que estão arroladas lá. E não tem nenhuma previsão de nenhuma Secretaria de Estado que tenha esses diretores de serviço provincial que respondem a um ministro específico ao nível da capital ou ao nível central do país. Portanto, claramente, os que escreveram estes documentos não seguiram aquilo que é a Constituição e o espírito que está incluso nesta Constituição da República, porque em momento nenhum este foi a expectativa de que o processo de descentralização seria para vir criar
dos governos ao nível de província, porque esta Secretaria de Estado é um órgão executivo. Para nós, o secretário de Estado na província, se fosse a fazer alguma comparação com outra figura que existe na Constituição, eu compararia um pouco com o provedor de justiça, que esta seria mais ou menos a estrutura que o secretário de Estado teria ao nível da província. Tem as suas competências muito bem estabelecidas na Constituição da República e o seu papel ao nível da província é exatamente esse de representar o Estado. Agora, em relação à questão da lei das finanças autárquicas ou lei das finanças descentralizadas, não sei como é que vai se chamar essa lei. Ela ainda não entrou na Assembleia da República, mas é extremamente importante, porque é ela que vai determinar ou que vai definir como é que os recursos vão ser distribuídos pelas províncias. Porque, como sabemos, a alteração da Constituição, o processo da descentralização, ele não visa a transformação do Estado moçambicano numa federação. A própria Constituição enfatiza esse aspecto de que o processo de descentralização ocorre, mas o espírito da unicidade do Estado mantém-se lá. O que quer dizer que continuaremos a ter a mesma conta geral do Estado, continuaremos a ter o mesmo orçamento geral do Estado, porque o Estado continua único. E nesta perspectiva é preciso que haja uma clarificação de quais são as modalidades para a distribuição dos recursos. Experiências existem e nós esperamos que, de facto, o governo possa submeter esta proposta o quanto antes para que os eleitos, antes mesmo de serem eleitos, possam começar a desenhar a forma da implementação dos seus programas, atendendo às modalidades que vão ser seguidas para a alocação dos recursos na província. Há vários modelos no mundo que já foram experimentados, já foram visitados e caberá ao proponente, se for o governo, que é o que espero que seja, já que apresentou estas primeiras leis, terá que tomar em conta efetivamente que a questão da descentralização não significa que o governo central está a lavar as suas mãos. É simplesmente para tornar o processo de governação mais próximo ao utente. O que se fazia até hoje pelo governo central diretamente deverá continuar a ser feito com a governação descentralizada. Portanto, não podemos falar aqui de que faltará recursos, porque da mesma forma que o governo central implementava as suas atividades ao nível da província, essas atividades continuarão a ser implementadas, só que já não será o governo central a fazer esta implementação diretamente, mas sim será um governo eleito que vai fazer esta implementação. Portanto, sob um ponto de vista orçamental, não deverá haver desculpas de que não há recursos para a governação central, porque muda apenas a forma como se faz a governação, mas os recursos que são alocados, esses deverão existir. A forma da sua distribuição, esta lei deverá... Distribuição de atividades. Eu estava a dar ênfase da estrutura dos recursos humanos, não provavelmente... Não, por isso que eu repito que esta estrutura duplicada, o próprio governo vai colocar a mão na consciência, ou deverá colocar a mão na consciência e retirar esta estrutura executiva, porque ela, primeiro, nem responde à Constituição e, segundo, foge muito de longe aquilo que é o espírito do processo de descentralização. Deixa-me ver aqui o tempo sobre esta questão da descentralização financeira, que está clara desde a sua posição. Eu mantenho a minha posição de que nós temos que ter os comandos constitucionais bem claros. Se os comandos constitucionais não definem com muita clareza, torna-se muito difícil materializar uma descentralização efetiva e mais objetiva. Para que haja, de fato, finanças para as províncias, nós temos que revisitar a nossa política fiscal. Sem revisitar a política fiscal, os governadores vão ter imensas dificuldades em coletar as taxas. Primeiro, é a questão da legitimidade. Segundo, é o enquadramento legal. Por isso que era importante que, ao entrarmos neste processo de descentralização, além dos comandos constitucionais, houvesse uma visita à política fiscal, o que não se fez. E, como consequência, o governo é que poderá delegar, se entender, ao governo provincial para coletar algumas taxas. Agora, não sei se a delegação está prevista para a lei ou não. Essa proposta de lei ainda não existe. Aí está. Portanto, eu penso... Essa é uma função exclusiva. Não é descentralizada. Não.
Então, como consequência... A questão dos impostos é uma das funções exclusivas. Precisa dizer que era importante que houvesse, de fato, uma revisão política fiscal para permitir que os governos provinciais pudessem ter capacidade financeira para poder funcionar. Ou corremos o risco de continuar a assistir a este governo paralelo que vai ser criado na figura do secretário do Estado na província, a ter maior bolo para governar. E devo dizer que a existência do governador eleito e o secretário do Estado na província vão disputar o mesmo espaço territorial. Daí então, para dizer que a reforma... O poder tutelar do secretário do Estado é muito maior do governador. Agora, eu sei, mas eu estou a dizer... Temos os postos administrativos, as localidades, as povoações subordinam-se ao secretário de Estado. Portanto, agora, e o resultado? Qual será o papel do governador da província? Aí está. Não, mas também... aí começou o problema. É por isso que estamos a dizer que esse processo de descentralização vai trazer seus problemas. Não, mas e isso aqui... acontece porque o diálogo foi bipartidário. Não foi um diálogo nacional inclusivo que envolvesse os partidos políticos, que envolvesse a sociedade civil, que envolvesse a academia, para que toda a sociedade contribuísse. E como resultado temos essa situação. É por isso que eu continuo a acreditar que depois de 2019, já todos com cabeça fria, num ambiente de paz efetiva, possamos, com a nossa própria inteligência humana, reinventar o nosso Estado. Só para esclarecer uma coisa. O órgão tutelar não é o secretário de Estado. O órgão tutelar é o Ministério da Administração Estatal, que faz a tutela administrativa. O secretário de Estado, ele supervisa a ação dos órgãos de representação do Estado nesses escalões. Portanto, da mesma maneira que tem o representante do Estado ao nível da província, haverá também ao nível do distrito e haverá também ao nível dos outros escalões. Mas ele não é o órgão tutelar de toda ação governativa ao nível aqueles níveis de província, distrito e por aí abaixo. Portanto, eu acho que esta percepção, também o proponente destas leis não teve a atenção de ler com todo o cuidado a Constituição da República para perceber qual é o espírito que está imbuído na Constituição da República, de modo a se evitar essas confusões que estão a ser criadas agora com a proposta de lei. Daí que eu continuo a insistir que, se este foi um pensamento que o próprio governo teve ao nível da discussão da Constituição da República, vai prevalecer o bom senso para que se acautele estes choques que possam ser criados pela má interpretação da Constituição da República e se evitar esta duplicação de esforço, porque isto nunca foi cogitado, nunca foi a intenção nem do próprio governo de se criar uma dupla administração. Eu acredito que, se calhar, os técnicos que estiveram à frente da elaboração dessas leis não tiveram cuidado de revisitar a própria Constituição da República, simplesmente olharam para... Esta é uma das preocupações que eu tenho. Como é que o Conselho de Ministros aprova uma coisa que, de certa forma, contraria? Porque estas propostas, em muitas situações, são inconstitucionais. Contrariam a própria Constituição. Deixa-me só ver aqui o António Bueno. Eu levantava a questão da lei das finanças, a sua adequação. Estas propostas têm de ser aprovadas antes da entrada da realização das eleições, portanto, até outubro significa que temos que aprovar estas, também a lei das finanças locais, digamos, já neste novo contexto da descentralização. Significa que não temos muito tempo para discutir, aprovar e implementar isto. Não, o que eu prevejo é que, precisamente nesta legislatura, nesta sessão do Parlamento, o Governo ainda possa submeter a proposta da Lei de Revisão das Finanças Locais, porque só assim é que poderá fazer sentido a proposta de revisão de da governação provincial. Porque, eventualmente, até atribuir competências de exercer algumas atividades sem que haja um suporte financeiro para o exercício legal dessas atividades, é evidente que a administração provincial vai se tornar bastante complicada. E, ademais, é que não saberá eventualmente onde ir arrecadar receitas para fazer face a algumas despesas da própria governação provincial.
E sabe-se, quer dizer, qualquer ato administrativo deve ter sempre base a lei. Tem que sustentar sempre numa lei que lhe permita praticar aqueles atos. E quanto relativamente à arrecadação de receitas, que através de cobrança de impostos, se eventualmente terá ou não competências para cobrar determinado tipo de impostos ou taxas, e quais, em que modalidades o poderá fazer, e também como é que poderá fazer face a algumas despesas do âmbito provincial. Eu quero crer que ainda nesta sessão, eventualmente, o Governo poderá submeter a correspondente proposta. Muito bem. Como eu disse, esta é apenas uma das leis, porque quando a lei dos serviços de representação do Estado na província também tem muitas questões com que se pode discutir, mas vamos ter a oportunidade, certamente, quando começar o debate, de aprofundar. Só um aspecto que eu queria só rapidamente dizer, que há outros dois elementos que estão na sombra e penumbra que ainda não estamos. É a competência do governador de nomear os seus diretores, dos seus colaboradores. Ele terá que fazer a nomeação constante na base do qualificador profissional. Portanto, ele não vai buscar pessoas fora deste âmbito. Portanto, há uma limitação. Portanto, não vão ser pessoas da sua confiança política imediata. E o segundo elemento é a questão da nomeação dos governadores depois de 2019, os administradores distritais. Quem vai nomeá-los? Portanto, são estes dois conflitos que vamos testemunhar depois de 2019. Até agora, não há nenhuma mudança, portanto, significa que o modelo atual de nomeação feito centralmente vai manter-se. Isso é de Constituição. A Constituição estabelece que até a realização das primeiras eleições das Assembleias Distritais, o Presidente da República, portanto, o Governo Central, a nomeação dos administradores ainda é feita e a partir de 2024 serão eleitos localmente. Portanto, serão eleitos. Mas vai haver a problemática da subordinação. A quem subordinam? Se é o governador eleito ou se é ao nível do governo central? Isso em 2024. Isso é outro debate. Olhamos Zambésia, tem 10 distritos, 5 são ganhos por um partido. Não, mas esse é um problema que posso dizer que é um problema que não existe, porque nós temos agora a descentralização até ao nível da província. Temos os governadores eleitos. Eles não se subordinam ao governo central. Quando os administradores dos distritos também passarem a ser eleitos, não se subordinarão ao governador da província, porque são entidades eleitas com toda a legitimidade de praticar. Agora, haverá aqui a necessidade de se estabelecer claramente quais são as competências de cada um desses níveis. Da mesma maneira que agora há esta discussão de se esclarecer as competências do governador em relação ao governo central, em 2024 ou antes disso vai se discutir as competências do administrador do distrito em relação ao governador de província e as áreas de intervenção do governador dentro do distrito, e depois os distritos coincidem com municípios. Como é que é a articulação município, administrador, município, governador? Tudo isso tem que estar esclarecido. Mas a minha preocupação é de 2019 a 2024. Mas aí o regime atual... Aí vamos perseguir conflitos. Não, o regime atual mantém-se. Haverá conflitos. Estou a prever conflitos. Posso estar errado. Vamos avançar para outro ponto. Esta semana, mais 2 detenções no caso das dívidas ocultas. Ângela Leão, que é a esposa do antigo diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, também foi detida juntamente com o senhor Bunda, que aparentemente tanto estava um dos cúmplices dela, que usava o sistema, então, as empresas dele para a lavagem de dinheiro no âmbito das dívidas ocultas. Foram ambos detidos então esta semana. Vou começar aí pelo Bueno. Queria ouvir o seu comentário sobre estas novas detenções no âmbito deste caso das dívidas ocultas. Bom, eu estava a tentar perceber qual é mais ou menos o critério que está sendo usado pela Procuradoria da República para, em princípio, ter indicado algumas pessoas indiciadas no processo e já algumas detidas em função disso. E me parece que há um elemento comum. Parece que todas essas pessoas até agora detidas terão recebido por parte
a Primvivest alguns valores monetários. E é evidente que, tendo sido esta entidade, a Primvivest, a receptora de quase a totalidade de valores correspondentes ao crédito às empresas MAN, Proíndico e Ematum, então o pagamento de eventuais comissões, comissões, não sei se são comissões, mas o pagamento de luvas, de comissões, seja lá o nome que se quiser dar, foi através e por ordem desta entidade. Então, é possível fazer o rastreio e saber quem se terá beneficiado de valores provindos desta entidade. E por aí, naturalmente, se alguém se beneficiou de algo ilicitamente, é evidente que isto se aproveitar daquela situação para benefício próprio, eventualmente, no completar-se desses valores. Então, terá acontecido precisamente isso. Quer dizer, todas as pessoas envolvidas e detidas neste momento receberam, em algum momento, valores provindos desta entidade. Então, se receberam valores, significa que tem alguma relação com os fatos eventualmente ocorridos. E por essa via, entendo eu, que a responsabilização não se deve deixar órfã. E faz sentido, de facto, a detenção. Porque se porventura os outros que já estão detidos e aguardam até os ulteriores termos processuais em situação de prisão preventiva, faz sentido que outras pessoas, nas mesmas circunstâncias e condições, também devem ser detidas e aguardar também os ulteriores termos processuais em prisão preventiva. Eu apenas guardo o momento em que mais pessoas, se o critério efetivamente for este, espero eu que nos próximos dias mais pessoas que também se tenham beneficiado de valores provindos desta entidade Primvivest também sejam chamadas e por esse lado sejam detidas. Esta semana também ficamos a saber da acusação americana já com os nomes que vinham sendo omitidos e já sabemos que o anterior o PCA, o que era o PCA dessas empresas, António do Rosário e o Teófilo Nhangumelo, são os outros dois nomes, portanto, que em parceria com Manuel Chang são procurados pela Justiça americana. Penso que os contornos já foram exaustivamente discutidos daquilo que são as suas responsabilidades. No caso de Teófilo, pesa a acusação de que ele estava ao serviço da Presidência da República, portanto, que é o que consta ali da acusação dos americanos. Mas queria ouvir assim, o seu comentário face a essas novas revelações, pouco surpreendentes, é certo, e ainda essas novas duas detenções que aconteceram esta semana. Agora, em relação a essas novas revelações, é mais uma vez uma pressão da parte da justiça americana em relação a esse todo o processo. E os americanos estão a transmitir uma mensagem, um sinal, dizer que estamos atentos, nós queremos que esses indivíduos venham para aqui para serem julgados. E também é um outro aperto ao antigo chefe do Estado. São os seus colaboradores, são as pessoas da sua antiga confiança. Entanto, o aperto tende-se a apertar cada vez mais. Por isso, penso que os americanos estão a fazer o seu papel e também estão a transmitir um sinal à África do Sul, quando eles dizem de que onde estiverem, nós vamos buscá-los. Então estão a dizer à justiça sul-africana de que demore que demore, mas queremos que aquele indivíduo venha para aqui para ser julgado. Agora, em relação a estas últimas duas detenções, eu penso e continuo a acreditar que a poderia deve ter uma lista muito longa. São 21 os arguidos. São 21. Então é longa, né? A lista é longa. Entanto, a justiça tem que ser igual para todos. Se vai detendo depois esperar para os outros, aí a gente começa a perguntar por que foi desta vez aquele e não aquele. Portanto, a poderia tem que aplicar a justiça de uma forma justa e igual. Atenção que a detenção é uma medida de coação. A detenção, neste caso, prisão preventiva, não é a única. Há outras medidas de coação
podemos nós cometer um crime, eu ter uma medida e o Dutel ter outra medida. Mas eu penso, tratando deste assunto, que todos já sabemos e conhecemos qual é a dimensão, então a poderia ter que aplicar medida igual e justa ao mesmo tempo. Prender os 21. 21. Isso vai nos aliviar e isso também vai ser um sinal de que a poderia de fato estar a trabalhar. Portanto, o meu apelo ao Poder da República é que sejam justos para todos e não façam justiça para uns e para os outros não. Há normalmente 3 elementos para uma detenção: quando há o risco de fuga, o risco de perturbação da informação, da própria investigação, e a terceira, quando há o risco de dissipar o património que foi resultado significa que a Procuradoria tem esses critérios claramente para cada um deles. Mas devia ser justo, devia aplicar a justiça de uma forma igual para todos, prender a todos de uma vez. Doutor Lambrete, queria ouvir o seu comentário sobre estes últimos desenvolvimentos no caso das dívidas ocultas. O pensamento continua o mesmo. Nós temos as nossas instituições a funcionarem um pouco de forma reativa. E o que nós gostaríamos era de ver as instituições a funcionar de forma ativa e não se esperar que haja algum movimento num canto para depois nós também fazermos. Porque é isso que leva a que a opinião pública olhe para todo esse processo como simulações, um pouco ações teatrais, e que não se acredite que de facto este processo há de seguir o seu caminho até o fim. Felizmente, no nosso caso, o risco de fuga não existe, porque nenhum desses que estão detidos gostaria de fugir. Quer dizer, eles estão mais seguros aqui em Moçambique do que fugir para qualquer que seja o lugar. Portanto, não há o risco de fuga. Nenhum deles, mesmo livres, não iriam tentar fugir do país. Estão mais seguros dentro do país do que fora. A questão que nós colocamos sempre é que não é novidade nenhuma. Porque mesmo a imprensa, as redes sociais, já anunciaram os nomes destas pessoas todas há muito tempo. E estas ações, a estas alturas, não constituem grandes surpresas para a opinião pública, porque a opinião pública já tinha esta informação, que na verdade as próprias instituições tiveram esta informação em primeiro lugar. Quando o relatório da Kroll, por exemplo, foi feito, os indivíduos que estavam anotados por letras, indivíduo C, indivíduo Q, não sei o quê, as autoridades sabiam exatamente o que se dizia quando se falava do indivíduo C ou indivíduo Q, por aí fora. Portanto, a essas alturas, as autoridades já poderiam muito bem ter começado a agir e dava esta credibilidade de uma instituição ativa, uma instituição forte, e não desta maneira que vai se fazendo um pouco de forma seletiva. Porque a impressão que se dá aqui é que há algumas figuras intocáveis. Então é preciso ainda ter essa certeza se podemos avançar ou não em relação a esta pessoa. E só quando se tem a certeza ou quando se tem o go-ahead é que vamos buscar aquela pessoa. Mas nós não devemos funcionar desta maneira. Se existem evidências... Há um poder acima da Procuradoria que está a orientar o sentido da investigação? A ação da própria Procuradoria é que nos leva a pensar que pode haver um outro poder que está a sinalizar se pode avançar agora ou tem que parar. É como aquele, quando há obras na estrada, aquele sistema stop and go, não é? O sinalizador. Exatamente. Então alguém que diz pode avançar, não, agora para. Em relação a esse, espera um pouco, né? Agora pode avançar, vai lá buscar. Quer dizer, pode não ser isso que esteja a acontecer, mas a impressão que se dá, pela forma como as coisas estão a ser feitas, é que de facto há alguma orientação que está sendo feita. Porque os nomes de pessoas já são amplamente conhecidos, e se a Prime Invest mandou dinheiro para determinadas pessoas, certamente que essas pessoas também fizeram a redistribuição para outras pessoas que estão mais abaixo, e que certamente essas pessoas poderão não ser encontradas nesta investigação na estrutura macro. Porque claramente houve uma tentativa em algum momento, quando a própria Procuradoria-Geral da República fez, como é que se diz, devassou as contas de algumas figuras, Levantamento do sigilo bancário. Levantamento do sigilo bancário.
não foi por acaso. É porque havia algum indício, havia alguma informação de que aquelas pessoas teriam recebido, em grande ou pequena escala, teriam também se beneficiado destas ações. Agora, o não se constituírem estas pessoas a partir do momento que se tem a certeza que eles também receberam, porque a prova é esta, você recebeu, ninguém pode dizer que não, o dinheiro caiu na minha conta. Olha, como é que você recebe dinheiro na sua conta sem saber de onde é que vem, você não prestou nenhum serviço e ficou calado por ter recebido dinheiro que não é seu. Tem que ir dizer ao banco, olha, entrou na minha conta um dinheiro que eu não reconheço de onde é que vem. Mas se essas pessoas receberam os dinheiros, fizeram uso desses dinheiros, obviamente sabiam de onde é que esses dinheiros vinham. Então, a forma como a própria instituição Procuradoria-Geral da República está a fazer essas detenções cria esta sombra, esta penumbra de que alguma coisa não está sendo feita de acordo com os livros, mas está sendo feito de acordo com as orientações que de tempos em tempos vai sendo dada para poder se dar um passo aqui e acolá. Quer dizer, nós não poderíamos, sou um pouco aliado a isto, eu fiquei muito preocupado com a publicação de algumas conversas de dirigentes que estão no governo, que tiveram, quer dizer, em volta disto, quer dizer, eu quero acreditar que alguma coisa pode não ser verdade, porque se de facto aquilo que nós lemos nos jornais é verdade, é bastante preocupante para um país como Moçambique no momento em que nós estamos. Vamos avançar para o último tema. Nesta semana o Governo aprovou, a nível do Conselho de Ministros, portanto, a proposta de lei do trabalho, proposta de lei de revisão da Lei do Trabalho, que deverá então seguir para a Assembleia da República para a sua discussão e aprovação. Em linhas gerais, introduz a licença, portanto, alarga a licença de paternidade para 7 dias, férias de 30 dias uniformizadas para todos, pequenas e médias empresas a possibilidade de fazerem contratos a prazo certo, ou seja, 10 anos. Introduz a ideia de pluralidade de empregos por parte do trabalhador, pode passar então a ter 2 ou 3 contratos com empresas diferentes. Privacidade, portanto, dos trabalhadores, portanto, proibição de revista os trabalhadores, as suas pastas, portanto, no momento da saída, da entrada, enfim. Enfim, são alguns dos vários aspectos que estão aqui nesta proposta de lei de trabalho. António Bueno, vou começar por si. Queria notas desta proposta de revisão da lei de trabalho. Bom, a atual lei de trabalho está em vigor desde 2007, quer dizer, quase 12 anos, e, entretanto, a realidade, quer socioeconómica em Moçambique, alterou profundamente, principalmente com a entrada de grandes empresas transnacionais, com a entrada em funcionamento de grandes projetos no nosso país, trouxeram uma cultura de trabalho diferente, uma forma de se estar perante o trabalho também diferente, e exige, naturalmente, da parte de nós, moçambicanos, adaptarmos a essa nova realidade. Quer dizer, uma realidade que exige muito de nós, principalmente os critérios de avaliação de desempenho são diferentes, é preciso estarmos a adequarmos a essa nova exigência daquilo que é o mercado de trabalho, que tem sido muito competitivo ultimamente. E é evidente que esta nova lei de trabalho traz inovações, de facto de se aplaudir. Por exemplo, esta questão de proibição da intrusão, a verificação não intrusiva às pessoas, quer dizer, era humilhante alguém, porventura, estar a passar num estabelecimento industrial ou comercial e ver os senhores de braços ali levantados a palparem para ver se traz alguma coisa, quer dizer, aquilo deve-se evitar aquilo. E ainda bem que na proposta de lei está prevista a situação. Mas aqui um aspecto muito importante, que é relativamente a proibição de piores formas de trabalho infantil. Não estava previsto na atual lei de trabalho. Entretanto, acomodou-se aqui até várias convenções relativas à proteção da criança. Eu acho que é importante, temos assistido no nosso país o uso abusivo do trabalho infantil. Quer dizer, e não é pensamos que o trabalho infantil só pode ser usado nas fábricas, nas empresas. Mesmo na rua nós vemos crianças a venderem produtos. E não é um trabalho feito em benefício próprio. Alguém as contratou e as mandatou para fazer aquele trabalho. Então, são crianças que deviam estar na escola, deviam estar em algum estabelecimento de ensino, para se prepararem melhor para o futuro. Eu acho que também é muito importante.
mas também é uma inovação, acho que relevante e muito importante e que as nossas empresas não têm sabido explorar adequadamente. É tempo de começarem a pensar seriamente nisto, é o teletrabalho. Mas o teletrabalho, eu acho que é uma modalidade de contrato de trabalho que vai ajudar muito as empresas, principalmente a reduzirem custos com instalações. Mas, ao invés de ter ali um escritório com 10, 20 pessoas, é possível reduzir a área do escritório para 3, 4 pessoas e cada um trabalha em casa. Quer dizer, criar condições para que as pessoas possam, da sua casa, prestar serviço, porque há aquelas funções que até às vezes dispensa-se a presença física da pessoa do escritório. Basta ter um ponto de acesso com a internet e pode muito bem prestar o serviço à sua unidade patronal e no final do mês ter o seu salário garantido. E eu acho que é isso que nós temos que incentivar muito. E até a própria deslocação territorial, quer dizer, não é preciso que a pessoa esteja localizada no ponto, na sede da empresa. Pode estar em qualquer parte do país. Desde que seja possível comunicar online com a pessoa, pronto, já está a trabalhar. Quem me dera a mim, se eu pudesse fazer o mesmo, ia montar o meu escritório em Vilanculos, numa praia qualquer, e de lá trabalhar. Eu acho que é isso que nós temos que começar a incentivar grandemente. Quer dizer, as pessoas, o estar empregado não significa deslocar-se ao seu posto de trabalho. O estar empregado é ter trabalho, é fazer o trabalho, ser reconhecido como trabalhador e por essa via ter o seu salário condigno. Então são as inovações que eu acho que vale a pena efetivamente garantir e também que eu incentivo as pequenas e médias empresas. A possibilidade de eventualmente poderem celebrar contratos de prazo certo, no período de 6 ou 10 anos, isso vai ajudar muito para quem está a começar com o seu negócio. Quer dizer, ao invés de ficar amarrado a contratos formais, contratos de prazo determinado, ele está a começar um negócio e ainda não tem a certeza como é que o seu negócio vai dar. Está numa fase experimental, é bom que tenha a flexibilidade no recrutamento de mão de obra. Eu acho que isto vai dinamizar grandemente a economia do país. Doutor Simão, sua análise a esta proposta de lei de revisão? Bem, o trabalho é sempre considerado como a força motriz de desenvolvimento e deve ser protegido e deve ser promovido. Por isso, é bem-vinda essa proposta, mas deverá merecer um debate para a sua aceitação e aprovação. E sempre que, quando trata-se de lei de trabalho, há divergências, não há um consenso absoluto, porque há interesses dos trabalhadores, interesse dos empregadores e também do Estado, né? Do Estado e também no caso moçambicano também já há interesse dos multinacionais. Portanto, teremos que coabitar-nos para que possamos ter de fato uma lei de trabalho possível e aceitável. E também devo dizer que as propostas que eu tive a oportunidade de ler visa também para harmonizar com o Estatuto Geral do Funcionário e do Agente do Estado, no caso da paternidade, licença, etc. Agora, o que é importante para nós todos é que possamos ter uma lei de trabalho que possa transformar as nossas pequenas e médias empresas em geradores de emprego e também das riquezas. E isso vai implicar, como foi dito aqui, a oportunidade e a capacidade de importar know-how. Enquanto não houver essa capacidade de importação do conhecimento, para que possamos transformar essas pequenas e médias empresas como o empresário nacional, para garantir a estabilidade social das nossas famílias. Portanto, o grande desafio reside aqui. E também não podemos esquecer, dizer que esta lei de trabalho visa para regulamentar 6 a 10% da população ativa. E temos ainda 90% da população moçambicana, população ativa, que não está no emprego. Por isso, o desafio também reside de transformar o mercado informal, como eu sempre disse. O mercado informal tem que ser transformado no mercado formal e fazer parte deste pacote. Só assim é que nós podemos estabelecer uma estabilidade social das famílias, só assim é que podemos estabelecer a estabilidade após os 60 anos de idade. E muitas vezes nós pensamos no presente, porque eu tenho 30, 40 anos
mas ninguém pensa o que vai acontecer comigo ou consigo depois de 60 anos. Então, eu penso que o desafio está aí. É por isso há que fazer os possíveis em aumentar a base do mercado legal e do mercado formal. Eduardo Lambrete, sua leitura esta proposta de lei? Eu acho que esta proposta de lei traz algumas vantagens e, como não deixaria de ser, também traz algumas desvantagens. Sempre pensando no trabalhador e pensando no empregador. O trabalhador perde alguma estabilidade em termos do seu emprego. Por exemplo, a questão da possibilidade de contrato a prazo certo por um período mais longo. Na verdade, esta proposta vem oficializar ou legalizar uma manobra que já vinha sendo praticada. E como é que isto era feito? O empregador contratava um funcionário por um período, um prazo fixo, e findo aquele prazo fixo, não poderia renovar de novo, porque aí entraria no regime de contrato a prazo indeterminado. Ele mandava contratar o mesmo trabalhador através de uma outra empresa, mas continuando a prestar serviço na mesma empresa. Portanto, estas eram as manobras do trabalhador ficar a trabalhar 4, 5, 6, 10 anos, sempre com contratos a prazo fixo, sem que beneficie das garantias que o contrato a prazo indeterminado lhe permitia. Esta proposta já vem acabar com essas manobras, oficializando então a contratação do trabalhador a prazo fixo por um período mais longo. Obviamente, para o trabalhador isto pode não ser uma coisa boa, porque ele já estava na expectativa de que, ficando 2 anos ou mais, poderia então ascender para uma outra categoria que lhe garantisse alguma estabilidade. Em relação às licenças de maternidade, é um avanço, ainda com algum receio. Não consigo perceber que diferença é que faz para um pai ser-lhe dado 2 dias e ser-lhe dado 7 dias, porque o espírito da licença de paternidade é permitir que os pais, neste caso é o pai e a mãe, tenham alguma afeição, aproximação com o recém-nascido durante um determinado período. Para a mãe é uma grande vantagem, são 90 dias, se conjugar também com o período de férias, e o pai são apenas 7 dias. O pensamento aqui eu não consegui perceber, porque aquilo que eu entendia quando se fala de licença de paternidade ou de maternidade, era que os dois, quer o pai, quer a mãe, obviamente a mãe tem mais necessidade de estar mais perto, mas o pai também não se exime das responsabilidades de ficar perto do seu recém-nascido. Portanto, estas são algumas das questões que eu vejo como grandes inovações. É verdade que o tempo mudou, de 2007 até hoje muita coisa aconteceu, e o empresário ou a classe empresarial ou o empregador sempre busca as melhores condições para o seu investimento, e muitas das vezes o Estado tem que se render às pressões daqueles que fazem os investimentos, e quem sofre com isto é o trabalhador, que muitas das vezes vê as suas conquistas ou as suas possibilidades de proteção no trabalho a serem reduzidas em nome da garantia de emprego. Muitas das vezes nós conhecemos situações em que, em condições não muito agradáveis, o trabalhador prefere continuar porque é a única forma de sustentar a sua família, mas que não são aquelas as condições que ele deveria merecer. Portanto, esta nossa lei também não foge a esta regra de que quem traz o investimento, em muitas situações, impõe as condições em que ele quer operar em determinado país, e sobre isso o trabalhador, que é aquele que vai vender a sua força de trabalho, acaba tendo que se sujeitar, porque ele pode não ter outras opções para poder ganhar o sustento para si e para a sua família. Muito bem, vamos terminar por aqui. Vamos certamente acompanhar este debate em torno da divisão da aprovação desta proposta de revisão da Lei de Trabalho a nível do Parlamento. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. No próximo domingo voltaremos a encontrar-nos aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.